Fala galera da Rede Municipal de Belém, é sempre com grande satisfação que estamos aqui desenvolvendo esse projeto da nossa teleaula. Quero mandar um forte abraço aos nossos alunos, sintam-se acolhidos por nós, dar um abraço também nos pais dos alunos que estão se dedicando, acompanhando seu filho nesse momento tão difícil da nossa vida. E também satisfação e um abraço para os nossos professores da Rede Municipal, aqueles que estão se esforçando, pegando a nossa videoaula, caminhando para o aluno, pedindo retorno, acompanhando durante essa pandemia toda. Sabemos que é difícil, esse momento vai passar e nós vamos, se Deus quiser, futuramente estar se abraçando na nossa escola, ok? Então, estamos hoje aqui com mais essa missão, desenvolvendo nossa disciplina de História. Eu me chamo professor Lennon Pereira e nós temos um conteúdo muito importante para tratar com vocês. Então, nossa primeira aula do retorno agora em agosto, foi semana passada, falamos sobre diversidade cultural. E hoje damos continuidade, aprofundando um pouco mais desse conteúdo, que é fundamental para nossas vidas e para nossas atividades escolares. Então vamos lá, dá uma olhadinha aqui na tela comigo. Vamos falar sobre formação do Brasil. Nosso objetivo hoje é identificar e valorizar o papel dos povos indígenas e africanos na formação do povo brasileiro. Conhecer encontros e confrontos de povos indígenas e africanos com os colonizadores europeus. Isso tudo está dentro do nosso objeto, que são os processos migratórios para a formação do Brasil, que especifica sobre os grupos indígenas, a presença portuguesa e a diáspora dos africanos, que no caso foi forçada aqui para o nosso país, que tem uma forte influência dos europeus. Vamos lá. Outro aspecto importante que você não pode esquecer, tá? Isso é uma aula, não esqueça disso. Você tem que organizar esse assunto no seu caderno de história. Faça o cabeçalho, coloque a data de hoje, coloque o nome do seu professor, o nome da sua escola, organiza tudo, que depois você vai mostrar isso para o seu professor, ok? Então, no seu livro didático, você vai procurar um sumário. Para quem é do 4º ano, tem uma frasezinha lá escrita, o Brasil indígena. Você vai lá nesse assunto que você vai identificar esse conteúdo que estamos trabalhando hoje. Para quem é do 5º ano, você vai procurar os primeiros povos da América, que também você vai identificar esse conteúdo. Bom, na aula passada, nós falamos sobre diversidade e formação étnica do Brasil. Qual é a nossa principal formação étnica? Vimos que é formada por índios, africanos e europeus. Não esqueça disso. Isso nós vimos na aula passada, especificamos, conversamos sobre isso, fizemos atividade interativa. Então é a base para a nossa aula de hoje. Então hoje nós vamos especificar sobre os três. Vou começar falando sobre a questão indígena, depois sobre a questão africana e finalizando com a questão europeia. No caso, no país, a presença dos portugueses, ok? Então vamos lá. O nosso Brasil indígena, como você está vendo aí, a primeira imagem para chamar nossa primeiro conteúdo. Vamos começar assim. Quais são os hábitos indígenas que você possui, que você executa, que você faz na sua casa? A verdade, o que você mais pratica? Quais são os hábitos indígenas que você mais pratica em casa? Muito comum em nossas vidas. Mas, professor, eu não sou índio, eu não moro numa oca, então eu não tenho nenhum traço indígena, eu não faço nada. Vamos ver se realmente é assim. Primeira coisa, gosta de tomar banho de rio e igarapé? Eu gosto muito. Pelo menos agora em julho, para aqueles que tiveram o cuidado de ir para um igarapé, eu tenho certeza que você deve ter aproveitado um pouquinho. Então, tomar banho de rio e igarapé é um hábito indígena. Segundo, gostam de andar descalço? Eu gosto muito de andar descalço, pisar na terra, sentir o chão. Mas lembrem, e não é em todo lugar que você pode também fazer isso. Nas áreas urbanas, o cuidado de andar calçado é muito importante. Por uma questão sanitária, você tomar cuidado para você não pegar bactérias, vírus. Então, andar descalço na cidade, tem que tomar muito cuidado também com isso. Mas pode ser em casa. Tomar banho várias vezes ao dia é um costume indígena. Aqui na nossa região, já não é nenhuma opção, é uma condição. Com todo esse calor que a gente vive aqui, não tem que não tome banho várias vezes ao dia. Dormir em rede, depois do almoço,
faz aquela refeição pesada, né? Aí dá uma cesta na sua redinha lá, na sua sala, no seu quarto. Isso é um hábito indígena também. Comer farinha. Para quem já teve a oportunidade de participar de um processo de produção da farinha, é muito legal, tá? Então, comer farinha também é um hábito indígena. E por último, um hábito que é muito comum entre nós, que é o tomar aquele açaí. E açaí com bastante farinha, inclusive, não é? É um hábito indígena. Professor, são só esses hábitos indígenas? Claro que não. Existem muitas outras coisas que nós fazemos, mas eu apenas elenquei os principais, aqueles que são mais comuns em nossa vida. Porque às vezes são coisas que passam despercebidas. Ah, professor, uma coisa normal, comum para mim, mas nunca tinha imaginado que isso eram hábitos indígenas. Então agora eu já sei que mesmo vivendo na cidade, eu tenho hábitos indígenas, né, no meu dia a dia, aqui na minha vida. Então vamos lá. Os historiadores consideram que os primeiros habitantes da nossa região foram os indígenas, tá? No caso, os povos índios. Só que tem um detalhe muito importante que você não pode esquecer. O nome índio ele não foi criado pelos povos que existiam aqui na nossa região. Ou seja, o nome indígena foi dado a eles por colonizadores, pessoas que não eram da nossa região. Então conta a história que com a chegada dos portugueses aqui, que se instalaram aqui no Brasil, nós veremos isso daqui a pouco com mais cuidado, que eles chegaram aqui numa região que eles consideraram a própria Índia. Aí, se aqui é a região da Índia, eu posso considerar que quem mora aqui, eu posso chamar de índio. Mas esse é um termo pejorativo que você não pode utilizar ao se retratar uma etnia que existe aqui, ok? Nós podemos chamá-los de povos originários, porque aqui já estavam presentes, tá? Ou podemos falar o nome da própria etnia, né, que existia aqui. Existem várias etnias no Brasil e no Pará. Vocês verão daqui a pouco quantas etnias existem. Ou seja, sempre se referir ao nome da etnia e não tratá-los como índios. Para muitos isso é uma ofensa, ok? Olha aqui para o quadro para mim. Olha aqui para o quadro no slide. Você vai ver esse mapa, tá? Que fala sobre as terras indígenas no Brasil. Se você observar, essa parte amarela é onde mostra onde estão as terras indígenas no nosso país. Ou seja, observando com mais detalhe, você vai ver que na nossa região, a região norte, é onde tem a maior concentração de terras indígenas. Professor, mas como isso, professor? Então quer dizer que aqui tem muito índio? Na verdade, como nós vimos na aula passada, nossa origem, nossa herança cultural e genética é indígena, é africana. Então, esse mapa vem apenas para reforçar, né, que na região norte nós temos uma maior concentração. Mas lembre, não é a maior concentração de índios, é a maior concentração de terras reconhecidas pelo governo brasileiro. Pode ser que existam outras que ainda não estão aqui nesse mapa, que demonstre que em outras regiões também existe uma grande concentração indígena, ok? Então esse mapa demonstra como nós temos terras regularizadas como terras indígenas na nossa região. Professor, e no Pará, como é que isso acontece? Bem, no Pará, olha que interessante. Nós vamos agora ver, vou elencar para vocês, vou mostrar para vocês alguns exemplos de etnias e os municípios que elas se encontram, tá? Aqui na nossa região. Talvez você até conheça. Presta atenção, tenta me acompanhar e bora ver se você conhece esse município. Vamos lá. Índios Tembé. Aonde esses índios se encontram? Que é na nossa região, lá em Tomé Açu. Tomé Açu é um município que fica aproximadamente 200 quilômetros de Belém. Não é tão distante. Acredito que muitos dos alunos que estão assistindo aí devem conhecer essa região de Tomé Açu. Assurini do Tocantins. Ah, professor, mas Assurini não é do Tocantins, do outro estado? Não. O nome Assurini do Tocantins foi criado pela população, pela etnia, tá? Aqui na nossa região do Pará, ele está em Tucuruí, que é a região, inclusive, das hidrelétricas.
ok? Próximo exemplo, índios Munduruku. Professor, não pode ser, não pode ter no estado. Tem no município de Itaituba, é um município um pouco distante aqui de Belém, mas é dentro da nossa região do Pará. Índio Anambé, aonde que eles se encontram? Lá em Moju, também outro município muito próximo daqui. Talvez vocês conheçam, alguns até foram passear para essa região agora no mês de julho, tá? Próximo, índios Uaiana. Aonde, professor? Lá em Almerim, também município próximo aqui de Belém. Professor, são só esses? Não. No Pará, olha aí na tela, nós temos 67 etnias e regiões reconhecidas pelo Estado brasileiro, ou melhor, pelo Estado paraense, né? Isso aí é muito importante, quer dizer que eu citei aqui apenas 1, 2, 3, 4, 5 exemplos, mas nós temos 67 áreas indígenas reconhecidas no nosso município, ou seja, muito maior que esse exemplo que eu estou dando aqui, para você ter uma ideia. Poxa, professor, eu não sabia como tinha índio aqui perto da gente. Pois tem, bastante. Agora, vamos lá. No seu caderno você tem que anotar esse conceito. Tá vendo essa imagenzinha aí? É a imagem do órgão responsável pela regularização e reconhecimento das terras indígenas na nossa região e no Brasil, chamada FUNAI. O que é a FUNAI, professor? É a chamada Fundação Nacional do Índio. Isso mesmo. Ela é um órgão do governo federal responsável por categorizar, selecionar e regularizar as áreas indígenas e povos e etnias indígenas existentes aqui na nossa região. Ok? Anote esse conceito que a gente vai precisar dele lá na frente. No Brasil, no dia 19 de abril, nós comemoramos o Dia do Índio, certo? É uma data comemorativa, só lembrando que o Dia do Índio não é um dia específico no dia 19 de abril. O Dia do Índio é todo dia, até porque nós temos nossos hábitos indígenas diários. Então, pelo dia 19 de abril é apenas um dia simbólico que você pode realizar atividades na escola, fazer pinturas, brincadeiras e tudo mais. Para relembrar sempre, tá? Nós marcamos essa data. Ela foi oficializada durante o governo Getúlio Vargas, em 1943. Nós tivemos um congresso chamado Congresso Indigenista. Não aconteceu no Brasil. Aconteceu em um país vizinho a gente aqui, que é o México, que foi um congresso muito importante, que várias etnias estavam presentes nessa reunião e decidiram bater o martelo e falar que no dia 19 seria uma data oficializada como o Dia do Índio. Mas só lembrando, o Dia do Índio é todo dia. Vamos lá. Agora, nós finalizamos essa parte sobre a questão indígena. Vamos passar para a segunda parte, que ela é fundamental na nossa aula de hoje. Tá? Olhando esse mapa aí, né? Nós vamos falar sobre África. Lembra que eu falei para você que nós temos hoje uma missão, falar sobre a questão indígena, africana e portuguesa no Brasil, ok? Mas, professor, você já falou do Brasil. Agora você vai falar da África. Não é outra região, não é outra história, não tem... Mas você vai entender que essas três frentes da história, elas se encontram aqui no nosso país. Inclusive a África. Olha só que interessante. Preste atenção no slide. Eu faço uma pergunta para vocês. Onde surgiram os primeiros seres humanos? Ah, professor, eu não sei. Não foi aqui no Brasil que surgiram os índios? Pois é. Os historiadores apontam que, na verdade, os primeiros seres humanos surgiram na região africana. Ah, professor, mas então se surgiu lá, então como é que surgiu primeiro aqui no Brasil? Os índios já estavam aqui. Tem historiadores que apontam que os africanos, eles eram nômades, né, mais na frente, e acabaram se migrando para outras regiões. Então aqui, o mapa desse aqui é o mapa da África, certo? É um dos maiores continentes que existe. Inclusive, se você observar o mapa da África, ele até se assemelha assim, um pouco ao mapa do Brasil, né? Por quê? Acreditava-se que antigamente nós estávamos unidos, esses dois territórios. Professor, e essa pirâmide aí? Pois é, essa pirâmide ela existe numa região africana.
Ah, professor, então quer dizer que as pirâmides fazem parte também da história da África? Com certeza. A ponto que outras descobertas e construções, coisas muito importantes para a tecnologia hoje, surgiram na África. Poxa, professor, que interessante. Quando eu assisto programas sobre a África, normalmente eu falo sobre animais, normalmente falam sobre a vida selvagem, ou mostram apenas tribos que não têm aparentam não ser desenvolvidas, né? Existe um preconceito contra a África, saibam disso, que foi gerado ao longo da nossa história, infelizmente. Mas não esqueçam que o berço da humanidade, apontam os historiadores, que foi na África. Por quê? Acredita-se que esses povos eles eram nômades, que costumavam migrar, andar de um lugar para o outro. Nós vamos daqui a pouco anotar o conceito. Esses dois nomes aí são muito importantes para nós, ok? Olha aqui, dá uma olhadinha aí no slide. Você vai perceber que nós temos aqui a região do Brasil e a África no meio. Acredita-se que essa região, na época, elas eram unidas e se separaram. E posteriormente a esse processo, essa população africana começou a andar, migrar, caminhar pelas outras regiões. Foi tão rápido assim, para você igual pegar um carro e andar? Não. Isso demoraram séculos, anos, muito tempo para que se acontecesse uma migração espontânea no Brasil todo, no mundo todo. Então, demorou muito tempo isso. Inclusive, olha esse mapa aqui. Se você observar, o primeiro ser humano está ali, na África. Aí ele foi migrando, subiu, né, para a Europa, a Ásia, e foi descendo até chegar aqui na América do Sul. Ah, pessoal, então quer dizer que esse movimento todo aconteceu e foi antes dos índios? Alguns historiadores apontam que sim, que isso aconteceu antes da população indígena existir aqui. Mas considera-se que os portugueses, quando chegaram aqui, foram os segundos a chegar, porque já existiam os índios aqui na nossa região. Então, por isso que se diz que a origem do mundo foi na África, mas no Brasil considera-se os povos originários os povos indígenas, ok? Anote aí esses dois conceitos. Primeiro, o que é migrar? O que é migração? É o deslocamento de pessoas de uma região para outra, ou seja, quando você muda de um local para o outro. Isso aconteceu muito no mundo e ainda hoje acontece, né, na nossa região, no mundo todo continua bastante acontecendo isso. Próximo conceito, nômade. O que é um povo nômade? São indivíduos que não têm habitação fixa, tá? Eles mudam de lugar, sempre de um lugar para o outro, e têm os seus motivos. Quais são os seus motivos? Primeiro, busca por novas terras, tá? Às vezes as terras já utilizou a terra, plantou, já não está mais conseguindo plantar e colher, então vai em busca de outros locais. Segundo, procura por alimentos. Às vezes a região já chegou ao limite e aí eles procuram outras regiões onde tenham alimentos para se saciar. Outro aspecto, conflitos com outros grupos humanos, também é uma característica importante. Guerras hoje, inclusive, elas são um exemplo que leva as pessoas a migrarem, a mudar de um lugar para o outro. Problemas ambientais, às vezes catástrofes, enchentes, queimadas, levam a população a se mudar. E também nós temos as habitações temporárias, que eram habitações que aconteciam em cavernas, ou eram habitações feitas em palhas, madeira, que não tinha a intenção de permanecer naquele local. Gente, presta atenção no próximo slide agora. Essa daqui, professor, essa pessoa aqui, de onde surgiu? Essa aqui é a Luzia. Luzia é o esqueleto mais antigo da nossa região, mais antigo da América Latina. Ele tem quase 12 mil anos de existência. Meu Deus, professor, um século demora tanto a passar. Imagine 12 mil anos. Esse fóssil, esse esqueleto, ele foi encontrado no Brasil, no estado de Minas Gerais. Ele é muito importante para a nossa história. Presta atenção nesse vídeo, a gente vai falar mais um pouquinho sobre a Luzia. Vamos lá.
Pesquisadores do Museu Nacional acharam mais partes de Luzia, um dos esqueletos mais famosos do acervo. Foram encontrados o fêmur e as outras partes do crânio durante o trabalho de escoramento do prédio. De acordo com a pesquisadora Cláudia Rodrigues, já foram identificados 80% do crânio. Como o material era muito frágil, já estava protegido em uma caixa antes do incêndio. A proteção foi rompida e a cola que unia os fragmentos derreteu com o calor do fogo. Agora, os ossos precisam passar por um processo de estabilização para evitar que se decomponham. E apesar do achado, o trabalho de escavação para encontrar o que sobrou do acervo ainda não começou. Alessandra Lago, para o Notícia Rio. Beleza, muito bem. Mas, professor, como é que a gente faz para descobrir informações sobre esse mundo antigo? Olha aí para o nosso slide. Nós procuramos informações através de fósseis, como foi o fóssil de Luzia, que eu acabei de mostrar para vocês, esse esqueleto. Nós encontramos informações através de cerâmicas. Aqui na nossa região, que tem a região Marajoara, ou Marajó, existem muitas cerâmicas marajoaras que apontam a história da nossa região, do Pará. Nós encontramos através de pinturas, veremos mais uma vez, daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre pinturas, tá? E construções, são os exemplos que nós encontramos informações sobre os povos antigos. Além também de outros exames que fazem em esqueleto, tá? Que é chamado carbono 14, que você pode descobrir aproximadamente o tempo de existência daquele esqueleto, ok? Vamos lá. A pintura rupestre, talvez você não conheça, é uma pintura muito importante que aconteceu em cavernas ou em rochas feitas por povos antigos. Prestem bem atenção nessas fotos, que eu vou pedir uma atividade depois sobre elas, ok? Olha esse primeiro exemplo aí, ó. Isso é um exemplo de pintura rupestre, tá? Da ideia de um animal silvestre, certo? Andando numa área aberta. E essa pintura foi feita à mão por pessoas do passado, ok? Normalmente essas pinturas eram feitas em rochas, mas também eram feitas em outros locais. Até escultura em pedras, elas já existiam. Olha esse outro exemplo aí. Outro animal silvestre, você vê ali a marca de mãos, né? Então, até em cima, a presença humana também. Vamos lá, mais um exemplo. Olha esse outro aqui, ó. Esse aqui já aponta uma possível caçada, então um animal correndo, as pessoas próximo. Então é uma pintura também existente. Mais uma vez, olha esse aqui, ó. É exemplo de um outro animal também existente. Provavelmente, né, um boi, um búfalo ou um cavalo, acredito. E aqui nós temos também um outro animal, né, que foi pintado numa rocha. Prestem atenção nesses desenhos, que eles vão ser muito importantes, que a nossa atividade vai ser sobre a pintura rupestre hoje. Finalizando, vamos falar agora sobre a presença dos portugueses na nossa região. Essa parte dos portugueses e os brasileiros, olha essa tela, essa pintura maravilhosa, que foi pintada em 1922 por um pintor famosíssimo chamado Oscar Pereira. Tá? Essa pintura ela demonstra a chegada dos portugueses ao Brasil, que foi datada e oficializada, tá, como no ano de 1500. Mas isso é uma data aproximada, porque os documentos que existem vários documentos que tratam desse assunto. Mas esse pintor quis retratar, né, como se fosse a chegada dos portugueses. Se você observar, existem características nessa imagem que apontam que os índios estão receosos, né, com relação à chegada de pessoas estranhas. Já pensou, você está na sua casa e chegar uma pessoa estranha, você logicamente vai ficar preocupado. Quem é essa pessoa que ela está fazendo aqui? Né? Então vamos lá. Aí nós nos perguntamos, mas professor, os portugueses vieram para o Brasil com interesse de quê? Eles queriam o que na nossa região? Primeiro, eles vinham em busca de novas rotas comerciais, expandir o mercado, vender, comprar, explorar mais outras regiões que pudesse garantir mais comercialização de bens, de produtos, principalmente produtos extraídos da região onde eles se instalavam. Próximo, tinham interesses religiosos. Professor, então quer dizer que eles vinham para trazer a religião deles para cá? Sim, o processo de catequização indígena, que era fazer com que o índio, né,
não trocasse, mas aderisse a uma nova religião e alguns até mudassem de religião. Também exploração de novas terras, como eu falei agora há pouco. Tinham também as especiarias, que eram produtos comercializados na região, que tinham grande valor fora daqui, principalmente na Europa. Tinham as pedras preciosas, a exploração de pedras, né, como ouro, diamante, tinha esse interesse. O problema é que, com a chegada dos portugueses em nossa região, aconteceram crises, né, de conflitos, né, guerras e tudo mais. E um dos problemas sérios que aconteceram aqui foi a escravidão indígena. Como você pode observar nessa imagem, eles foram forçados a trabalhar. Tá? Olha essa outra imagem aqui também. Também aconteceu o processo de escravidão de povos que não estavam aqui, que vieram para cá, inclusive com eles, os africanos. Que isso é uma parte triste da nossa história, que até hoje busca se reparar, né, esse problema que aconteceu no passado. E vamos futuramente criar novas leis e novas ideias para que a gente possa superar esse momento fatídico da nossa história brasileira, ok? E a presença portuguesa aqui no nosso estado, muito forte. Nós tivemos em 1616, tá? Aqui em Belém, a Fundação de Belém. Nós tivemos a segunda vila formada, quase paralela à formação de Belém, foi a vila de Vigia de Nazaré. Acredito que você deve conhecer o município de Vigia. Tivemos a vila de Cametá, que foi a terceira vila formada pelos portugueses aqui na região. Tivemos a vila de Gurupá, que foi a quarta vila formada aqui na região, certo? E a vila de Bragança, que também foi a última a ser formada. Tá? Então a vila de Cametá e Gurupá foram mais próximas, Belém e Vigia de Nazaré também, e a vila de Bragança foi oficializada depois, ok? Vamos lá, hoje finalizamos o nosso conteúdo, vamos fazer uma breve revisão do que nós tratamos hoje, para a gente chegar na nossa atividade. Falamos sobre a formação no Brasil, falamos sobre a origem dos povos no mundo e falamos sobre a formação da sociedade no Pará, né? A presença das vilas, a criação das vilas. Bom, de atividade para hoje, o professor gostaria que você fizesse uma atividade bem legal, bem bacana, uma pintura bem trabalhada. Quero ver bastante criatividade no seu desenho, ok? Quero que você faça um desenho, pegue um papel em branco, tá? Um papel em branco, pode ser A4 ou um do caderno. Faz um desenho retratando uma pintura rupestre. Mas, professor, vou pintar o que? Você pode tentar retratar sua família, ou um animal, alguma coisa que lhe venha na mente, que faça como se fosse semelhante a uma pintura rupestre. Você pode pegar outros exemplos na internet, né, ou outros vídeos sobre pintura rupestre. Você vai tirar uma fotinho pra gente, mandar pra gente com autorização dos seus pais. E quem sabe na próxima aula a gente pode mostrar aqui essa sua tarefa. Tudo bem? Então, ó, agora, na nossa próxima aula, eu convido você, nós vamos falar sobre formação das cidades e migrações no nosso país. O professor ainda não acabou essa parte de migração, ainda não. Ela é muito extensa, porque o Brasil, como nós vimos na aula passada, ele não é formado só com indígenas, africanos e portugueses. Várias outras culturas vieram aqui e fazem parte da nossa cultura, inclusive. Né? Então nós temos a presença portuguesa, temos a presença alemã, temos a presença japonesa. Então nós vamos falar sobre essas migrações, como elas chegaram aqui no país e o que foi que aconteceu. Ok? Quero desejar a todos um dia maravilhoso. Quero que você continue se cuidando, os cuidados com a sua saúde, se alimentando bem, tomando seu remédio, sua vitamina. Fique forte, tente estudar e energias positivas para nossos alunos e a todos aqueles que estão acompanhando nossas aulas, ok? Um forte abraço do professor Lennon, até a nossa próxima aula. Valeu, galera!